Sabe aquela lesão que simplesmente não sara? Aquela dor no tendão que parece que vai durar para sempre? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece e, o mais legal, vamos ver como uma ciência novinha em folha está mudando completamente o jogo da recuperação. Vamos começar com um número que, olha, assusta. 94%. Imagina só a situação. A pessoa passa por uma cirurgia complexa para reparar o ombro, o manguito rotador, e em até 2 anos, a chance dessa cirurgia falhar é de até 94%. Isso mesmo. E a consequência é terrível. A dor volta, muitas vezes surge uma nova lesão e a pessoa entra num ciclo vicioso de dor crônica. E olha, isso não é um problema raro, não. É uma questão de saúde pública global. As lesões de tendão representam tipo 1/3 de todos os casos que chegam num consultório de ortopedia. Só nos Estados Unidos, são mais de 300 mil novas lesões por ano. O custo disso é gigantesco, na casa das centenas de milhões de dólares. Então, tudo isso leva a gente para a grande pergunta, né? Por quê? Por que é um tecido que parece tão forte, tão resistente, essencial para o nosso movimento, tem tanta dificuldade para se curar direito? O que está acontecendo lá dentro, no nível das células, que torna essa recuperação uma coisa tão complicada? A resposta para essa pergunta esteve escondida por décadas. E o problema não era a falta de pesquisa, mas sim as ferramentas que a gente usava. Era como tentar enxergar os detalhes de uma paisagem com os óculos todos embaçados. A gente até via o borrão, mas não o que realmente importava. É que os métodos de pesquisa antigos olhavam para todas as células de um tendão machucado de uma vez só. Eles meio que tiravam uma média geral do comportamento de todo mundo. Sabe o que é isso? É como tentar entender o que está acontecendo numa festa ouvindo o barulho de todo mundo falando ao mesmo tempo. Você ouve o ruído, mas não entende nenhuma conversa específica. Essa analogia aqui resume a situação perfeitamente. A gente sabia que tinha algo desafinado ali no processo de cicatrização, mas não dava para saber quem. Qual célula era a heroína tentando consertar as coisas e qual era a vilã atrapalhando tudo. Era impossível saber. Mas e se a gente pudesse dar um super zoom? Um zoom tão potente que desse para olhar cada célula, uma de cada vez? Bom, agora isso é possível. Uma tecnologia simplesmente revolucionária está fazendo exatamente isso, nos dando uma lente poderosa para entender a cicatrização como a gente nunca conseguiu antes. O nome dessa tecnologia que está mudando o jogo é sequenciamento de RNA de célula única. Com ela, os cientistas conseguem pegar um pedacinho de tecido e isolar milhares de células e, aí vem o pulo do gato, eles conseguem ler o que cada uma está fazendo naquele exato momento. É como se a gente conseguisse ler o diário de cada célula. Então, voltando para a nossa analogia da orquestra, a diferença é gritante. Antes, a gente ouvia a bagunça toda junta. Agora, a gente consegue ouvir o som de cada músico separadamente. Dá para apontar o dedo e dizer: opa, é você aí, o violino que está tocando a nota errada. E mais importante, a gente consegue começar a entender por que ele está desafinando. E o processo, de forma bem resumida, é este. Tudo começa com a dissociação do tecido, ou seja, separar as células. Depois, cada uma é capturada individualmente. O material genético dela, o RNA, é extraído e preparado. No final, o sequenciamento nos dá esse mapa super detalhado da atividade de cada célula. É um trabalho minucioso, mas o resultado é incrível. Com esse mapa em mãos, a gente finalmente consegue assistir ao verdadeiro drama que acontece dentro de um tendão machucado. E não é exagero dizer que é um drama mesmo, uma batalha microscópica. E como em toda boa história, a gente tem os mocinhos, os vilões e alguns personagens que, olha, são bem surpreendentes. Então, vamos conhecer os protagonistas. As estrelas do show são as células-tronco e progenitoras de tendão. Elas são, em tese, as mestras da reparação, o time de elite que deveria consertar tudo. Só que o que essa nova tecnologia revelou é que essa família de células é bem mais complicada e diversa do que a gente imaginava. Agora a gente consegue separar essa família em grupos menores, com funções bem diferentes. Por exemplo, as células com marcador nesting são as boazinhas, que promovem o reparo correto. Já as com marcador ADAN12, essas são problemáticas. São elas que impulsionam a fibrose, aquela cicatriz ruim. E tem umas que são uma verdadeira caixinha de surpresas. Elas podem até formar osso onde não devia. Essa célula, a T3P3, é um exemplo perfeito disso. Ela é uma faca de 2 gumes. De um lado, pode ser a heroína, correndo para o local da lesão para ajudar a reparar o tendão, mas do outro, se ela recebeu os sinais errados do ambiente, ela pode virar a vilã
e começar a formar osso no meio do tendão. Um desastre. E essa história de ter um lado bom e um lado ruim não é só com as células-tronco, não. A gente precisa falar de outros personagens importantíssimos, as células do sistema imune, principalmente os macrófagos. Eles são tipo os diretores dessa peça toda. E eles podem fazer a peça ser um sucesso ou um fracasso total. Pensa assim, logo depois da lesão, chegam os macrófagos M1, a equipe de demolição. Eles causam inflamação para limpar toda a sujeira, todo o tecido morto. Super importante. Só que depois a gente precisa que a equipe de construção, os macrófagos M2, entre em cena para reconstruir tudo de forma organizada. O problema é quando a equipe de demolição não vai embora. A inflamação vira crônica e a obra da reconstrução nunca começa de verdade. O mais fantástico é que agora a gente consegue ouvir as conversas entre essas células. A gente vê que um tipo de macrófago manda um sinal que faz a célula-tronco se multiplicar. Outra célula manda uma mensagem que faz a célula-tronco virar osso. É uma rede de comunicação super complexa que define o destino do tendão, regeneração ou uma cicatriz que não funciona. Ok, a gente entendeu o drama. E agora? Bom, é aqui que a coisa fica espetacular. Porque se a gente entende essa conversa celular, a gente pode interferir nela. Podemos parar de tratar as lesões de forma cega e começar a projetar terapias verdadeiramente inteligentes. A grande virada de chave é essa. O objetivo não é mais só costurar o tendão e torcer para dar certo. O objetivo agora é guiar o comportamento de cada célula. É ser o maestro daquela orquestra, garantindo que todo mundo toque a música da regeneração e não a música da fibrose. E como isso pode funcionar na prática? Bom, as possibilidades são incríveis. Dá para criar mísseis teleguiados que só atacam as células ruins, as que causam cicatriz, ou, ao contrário, dá para mandar mensagens de incentivo para as células boas trabalharem melhor. Podemos também bloquear os sinais ruins como se fosse um filtro de spam celular, ou até usar materiais especiais como andames para criar o ambiente perfeito para a cicatrização acontecer do jeito certo. Tudo isso aponta para um futuro onde curar não é mais um processo passivo, de esperar a natureza agir. Curar passa a ser um ato de engenharia, de design. E isso deixa uma pergunta no ar, não é? Qual é o limite disso tudo? Será que um dia a gente vai conseguir, literalmente, programar nossas próprias células para regenerar qualquer tecido, qualquer lesão, de forma perfeita? Fica aí a reflexão.